Usando o cálculo diferencial derivada, eu consigo descobrir qual é o retângulo de área máxima no interior de uma circunferência de raio R. Olha só, vamos começar com a seguinte afirmação. Este aqui é o nosso ponto central, o centro da circunferência. E aí eu já deixei um triângulo preparado aqui. Se esse aqui é o ponto central, olha, aqui é ponto de tangência, aqui também. Então é claro que a medida desse lado é o raio da circunferência e o mesmo vale para cá. Agora veja, se eu chamar esse cara de x e esse cara de y, eu vou ter as dimensões do retângulo, concorda? Mais ainda, imagine que eu trace a altura desse triângulo. Esse triângulo é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem lado R aqui e lado R aqui. Portanto, o que ele fez com os dois lados aqui? Dividiu em duas partes iguais, tá? E tem 90 graus aqui. Mas como isso aqui é paralelo a isso aqui, é a base do retângulo, vale y. Portanto, aqui a gente vai ter y sobre 2 nessa partezinha aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Mas a gente não vai usar esse lado. Beleza. Agora, mais uma informação. Se esse aqui é o centro da circunferência, também é o centro do retângulo, porque ele está inscrito. E aí, ó, eu vou fazer uma projeçãozinha lá daquele lado, desse lado aqui, no centro. O que você nota? Você nota que o x foi dividido em duas partes. Então, aqui você tem x sobre 2 e aqui você tem x sobre 2 também. Então, a altura desse triângulo, ela é x sobre 2. Vamos reproduzir o triângulo aqui do lado, ó. Olha só. Aqui embaixo, a gente tem y sobre 2. Aqui a gente tem R. E aqui a gente tem x sobre 2. E ele tem 90 graus, é um triângulo retângulo. A gente pode achar uma relação entre R, x e y. Certo? Lembrando que R é uma constante. Já vou colocar aqui em cima, ó. R é uma constante positiva, né? Porque, evidentemente, tem que ser uma circunferência no mundo real, vamos dizer assim. Então, R tem que ser positivo. E, claro, x vai ser um cara positivo, y também vai ser um cara positivo, porque são todas as dimensões de um retângulo, tudo maior que zero. Bom, usando Pitágoras, eu consigo descobrir essa relação. Então, hipotenusa ao quadrado é R ao quadrado, certo? Um dos catetos ao quadrado. Bom, x sobre 2, todo ele ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, y sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer umas continhas aqui, ó. Mantenho R ao quadrado. Quem que é o quadrado de x sobre 2? Bom, você leva ao quadrado de cima e o de baixo. Então, você fica com x ao quadrado em cima, 2 ao quadrado, 4 embaixo. A mesma coisa para o y ao quadrado em cima e 4 embaixo. Agora, eu vou pegar essa equação e multiplicar os dois lados dela por 4. Com quanto que eu vou ficar? Bom, do lado esquerdo, eu vou ficar com 4r ao quadrado. Do lado direito, multiplicando por 4, eu vou ficar com 4x ao quadrado dividido por 4. Isso aqui dá só x ao quadrado. E a mesma coisa com y ao quadrado, então mais y ao quadrado. Por fim, eu quero deixar y em função de x. Então, eu vou ter y ao quadrado, vai ser o 4r ao quadrado, e eu passei o x subtraindo, o x quadrado, né? Então, ficou menos x ao quadrado. Aí, eu vou tirar a raiz quadrada. Eu vou ficar com 4r ao quadrado menos x ao quadrado dentro da raiz. Veja só, a gente tem essas restrições. Eu vou precisar de mais uma restrição, ó. 4r ao quadrado menos x ao quadrado tem que ser maior que zero, porque a gente não quer raiz com valor negativo dentro, a gente não quer número complexo, né? Então, eu vou ficar com 4r ao quadrado maior que x ao quadrado. Como o x é positivo, r também, basta você tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, você vai ficar com 2r vai ser maior que x, maior que zero. Pronto, essa é a minha restrição final, a última restrição. Agora, para que eu fiz isso? Eu fiz isso para relacionar o y com o x. Então, y, lembrando, é raiz quadrada de 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Só que a área é o nosso objetivo. E a área do retângulo, né? E a área do retângulo é x vezes y, ou seja, altura vezes base, ou base vezes altura, o que você preferir. Como o y já tem aquela expressão, eu vou substituir aquela expressão no y. Com quanto que eu vou ficar? Eu vou ficar com área em função de x, a área do retângulo, né? Vai ser x multiplicado pela raiz quadrada do 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Beleza, isso aqui é a minha função área, função de x. Como eu quero descobrir a área máxima, eu vou partir para a derivada dessa função. Agora acabou a parte de geometria, eu estou preocupado com derivadas. Estou fazendo agora
um exercício de cálculo. Então eu estou calculando dA do retângulo dx. Bom, isso aqui nada mais é que a derivada do produto, x por raiz quadrada de 4r ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Essa derivada é uma derivada do produto, então vou aplicar uma regrinha de derivação. Então vai ficar a derivada do primeiro, olha só, vou escrever aqui, derivada do primeiro é x', vezes a segunda função, que é 4r ao quadrado menos x ao quadrado, mais da fórmula da derivada do produto, a primeira função vezes a derivada da segunda. Bom, vamos parar um pouquinho. Quem que é a derivada da segunda? Estou querendo calcular a derivada de 4r ao quadrado menos x ao quadrado em x. Então, vamos fazer uma substituição. U é igual a 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, minha derivada pela regra da cadeia agora vai ser raiz quadrada de u, derivada, vezes a derivada de 4r ao quadrado menos x ao quadrado em x. Bom, quem que é a derivada do u em x, né? É basicamente menos 2x. Só isso, certo? Não tem mais nada além disso aqui. Agora veja, nós temos mais uma coisinha. Quem que é a derivada da raiz quadrada de u em u? Bom, vamos escrever isso aqui como u elevado a meio. Então, quando você deriva u elevado a meio em u agora, isso aqui é meio vezes u elevado a quanto? Meio menos 1, então menos meio. Ou se você preferir, você pode escrever isso aqui, meio vezes 1 sobre raiz quadrada de u embaixo, tá bom? Bom, feito isso, nós calculamos a derivada do raiz quadrada de 4r ao quadrado menos x quadrado. Quanto que deu? Bom, aqui a gente viu que dá menos 2x, então é menos 2x. E aqui a gente viu que é meio, inverti a ordem, mas não tem problema, né, da multiplicação. Meio vezes 1, raiz quadrada de u, que é 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Com quanto que eu fiquei no final? Esse 2 vai embora com esse, eu fiquei com menos x sobre raiz quadrada de 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, substituindo aqui na formulinha, eu vou ter menos x dividido pela raiz quadrada do 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Agora, vamos fazer algumas continhas, né? Primeiro, a derivada de x em x é 1, então isso aqui não faz diferença nenhuma. E aqui vai ter x vezes menos x, vai dar menos x ao quadrado. Então, eu vou tirar esse cara todo aqui e vou ficar com menos x ao quadrado. Então, eu tenho raiz quadrada desse cara menos x quadrado dividido pela raiz quadrada do mesmo cara. Bom, cheguei aqui, agora eu vou escrever a expressão da minha derivada da área do retângulo. Bom, se eu multiplicar em cima e embaixo desse cara aqui por 4r ao quadrado menos x ao quadrado, a raiz quadrada em cima ela some, tá certo? E aqui fica apenas 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, em cima a gente vai ter isso menos isso. Quanto que dá? Dá 4r ao quadrado menos 2x ao quadrado. E embaixo é mantida a raiz quadrada. Tá bom? Beleza, agora eu calculei a derivada, né? Achei a expressão dessa função. E para achar o ponto de máximo ou ponto de mínimo, ou seja, os pontos críticos, eu preciso igualar isso aqui a zero. Tá, para igualar a derivada a zero, o que eu faço? Eu pego simplesmente o numerador, igual a zero. Portanto, só aqui anula essa função. Então, olha só, a gente tem 4r ao quadrado menos 2x ao quadrado igual a zero. E aí a gente vai ter menos 2x ao quadrado igual a menos 4r ao quadrado, passei para lá, cancelo os sinais. Aí a gente vai ter 2 passando dividindo, então eu vou ter x ao quadrado igual a 2r ao quadrado. Passa a raiz quadrada, a gente vai ter x é igual a mais ou menos raiz de 2 vezes r. Ou vamos escrever melhor, né? r raiz de 2. Então, ó, r raiz de 2, mais ou menos. Claro, o nosso x, ele está no intervalo, lembra que eu falei no começo? 0 e 2r, certo? Por quê? Porque ele tem que ser uma figura geométrica que caiba dentro da circunferência inscrita, certo? Agora, o que acontece? A gente vai usar, evidentemente, o ponto crítico como o mais r raiz de 2. Só que eu preciso estudar os intervalos positivos e negativos dessa função aqui, a derivada. Para isso, eu vou esboçar o gráfico dessa função.
que é a função do numerador da derivada. Olha, ela é uma função de segundo grau com cavidade para baixo. Então, ela está alguma coisa assim. Aqui a gente tem menos r raiz de 2, que a gente não vai usar, mas estou usando apenas neste momento para fazer o esboço do gráfico. E aqui o r raiz de 2, é sempre errão, né? Bom, mais para frente aqui, eu vou encontrar o 2r. E a gente já vai falar sobre isso. Quais são os intervalos positivo e negativo dessa função? Bom, aqui em cima é tudo positivo. E aqui embaixo tudo negativo. Então, perceba, se a gente pegar só o lado positivo entre 0 e 2r, a gente vai ter os seguintes sinais. A derivada da função retângulo, ela vai ser positiva quando x estiver entre 0 e r raiz de 2, ou raiz de 2 vezes r. E ela vai ser negativa quando x estiver no rão raiz de 2, 2r. Por que isso é verdade? Porque em cima, a função do numerador é que governa os sinais da derivada. Embaixo, a gente não tem nenhuma diferença, porque aqui é sempre o positivo. Então, quem está governando é sempre o numerador. E aí, o que acontece? A gente tem estes intervalos para a derivada. Agora, veja, se a derivada é positiva nesse intervalo, significa que a é crescente, certo? E se ela é negativa nesse intervalo, significa que a é decrescente. Então, vamos fazer um esboço aqui. Não é um esboço bem livre, só para você entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem a função a, tá? Não é mais a derivada. E aqui a gente tem o x. O que acontece? Se a gente vier até aqui no rão raiz de 2, a função está crescendo. E se a gente sair do rão raiz de 2 e chegar até no 2 rão, com a bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui também, a gente vai ter a função caindo, decrescendo, por causa dos sinais da derivada. Então, a gente conclui que esse cara aqui é um ponto de máximo. Não é ponto de mínimo, é ponto de máximo. Porque a função cresce até ele e depois decresce. Ou seja, ele é um ponto de máximo. E como a gente está no intervalo 0 e 2r, é um ponto de máximo global, certo? Não tem outros pontos críticos aqui dentro. Portanto, nós concluímos o seguinte, que o x igual a r raiz de 2 é o ponto de máximo da função área do retângulo, certo? Daquele retângulo inscrito. Ele não é o valor máximo da área, ele é o ponto que faz com que a área seja máxima. Agora veja, eu escrevi x igual a r raiz de 2. Lembra que o y ele é 4r ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, x ao quadrado é a mesma coisa que 2r ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó, 4r ao quadrado menos 2r ao quadrado. O que dá isso aqui? Raiz quadrada de 2r ao quadrado, que, novamente, é r raiz de 2. Então, olha só que interessante. Descobri que x e y devem ser iguais e iguais a r raiz de 2 para que a área seja máxima. Agora, que figura é essa? Que retângulo é esse no qual nós temos as duas medidas iguais? Esse retângulo é um quadrado. O quadrado de lado r raiz de 2 e r raiz de 2. Tá certo? Então é isso que a gente provou. A gente provou que o maior retângulo, ou seja, o retângulo que tiver a maior área possível inscrito na circunferência de raio r, é o quadrado de lado r raiz de 2. Beleza? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!